Para trazer as informações da política aqui para nós, Elivaldo Barbosa já chega para trazer os detalhes em tempo real. Tudo bem, Elivaldo Barbosa? Olá, Joel, seja bem-vindo mais uma vez. Depois Obrigado. dessa conversa com o Chico Lucas, secretário de Segurança Pública aqui no nosso estado do Piauí. Né? Claro, importante. Segurança Pública, Joel, sobretudo nessa época do ano, ela assume um caráter ainda mais importante, porque o que a população busca nesse conceito geral de política pública para o segmento é o que se chama, e já é uma frase muito conhecida, a chamada sensação de segurança. Então, verdade, muito importante as informações do secretário. Muito bem. Eu quero também saudar, direto de Brasília, Sávia Barreto. Já está aqui com a gente a Sávia para também participar, trazer as informações da política em tempo real. Daqui a pouco Sávia Barreto. Muito bem, daqui a pouco eu trago as informações, então, com a Sávia Barreto. Elivaldo Barbosa, uma das discussões na capital federal, uma das discussões lá em Brasília, tem a ver com a meta fiscal, os investimentos, né, que serão discussões em torno da meta fiscal no governo Lula. Os objetivos dos aliados do presidente Lula era fazer com que essa meta fiscal fosse um pouco mais estendida. Aliados, principalmente aqueles ligados aos estados, tendem sempre, Elivaldo Barbosa, a querer investimentos para as suas regiões. É verdade. E aí é natural. Cada um quer puxar um pouco para a sua região, para fortalecer seus laços políticos, para cumprir promessas que foram feitas em campanha de investimentos, de aumento de infraestrutura. E aí isso tende a esticar a corda do limite de gastos que o governo quer impor, né, Elivaldo? Para a área política, é possível a integração, a convivência harmoniosa até do ajuste fiscal, ou seja, da política fiscal, controle de gastos e o cuidado com o investimento, sobretudo investimentos em infraestrutura que você descreveu muito bem aí. Agora, para a área técnica, isso é incompatível dada a realidade fiscal do Brasil. O Brasil não tem orçamento, por isso é que o presidente Lula tem perdido até horas de sono, eu imagino, para saber, olha, vou fazer orçamento para quê? O orçamento está sendo feito hoje só para pagar os juros da dívida, só para pagar a conta, não sobra nada, absolutamente nada para investimento. É só olhar aí a realidade brasileira. Qual é a grande obra que está sendo tocada pelo governo federal? Nenhuma. No máximo, ele está dando prosseguimento ou concluindo aquelas que ficaram aí pelo caminho nos últimos governos. Mas hoje, o ministro Wellington Dias participou de uma reunião interessante, Joelson, que tratou exatamente desse tema numa bancada que está muito atenta e preocupada com o futuro do Estado no orçamento da União. Exatamente. Esse assunto também traz, né, no primeiro escalão do presidente Lula, uma série de questionamentos sobre o andamento dos gastos do governo. Agora, Sávia Barreto, direto de Brasília. Uma ótima tarde para você, Sávia. Nesse sentido, Lula e Haddad afinaram um discurso para tentar segurar a meta fiscal do governo federal. Eles conseguiram vencer essa queda de braço, Sávia? Por hora, sim, né? O que a gente sabe, Joelson, é que amanhã, na sexta-feira, é o último prazo para emendas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente não está falando ainda da LOA, que é o Orçamento Geral da União, que vai ser discutido depois da votação da LDO. Então, se o governo tivesse que mudar, colocar aí realmente um aumento na meta fiscal, teria que ser até amanhã. Isso não vai acontecer. Então, por hora, é uma vitória do ministro Fernando Haddad. Ele acha que é importante sinalizar aqui no Congresso que o governo está plenamente comprometido com o déficit zero e quer aprovar as medidas para aumentar a arrecadação. A gente tem ainda a medida das apostas esportivas, fundos especiais, tem pelo menos umas 5 propostas tramitando no Congresso que podem aumentar a arrecadação. Depois de passar dessa etapa, aí sim, no final do ano ou em março do ano que vem, o governo pode sim rever essa meta. A tendência é essa, até porque o próprio presidente Lula já admitiu isso. Bom, o ministro Wellington Dias, Elivaldo Barbosa, garante que os investimentos devem acontecer sem extrapolar o que foi estabelecido como meta pelo governo. É verdade, Joelson, boa tarde, Sávia. O ministro participou hoje da reunião da bancada piauiense no Congresso Nacional. Foi uma reunião, inclusive, das mais participativas que eu já acompanhei. Presentes os 10 deputados federais e os 2 senadores, Marcelo Castro e Jussara Lima, mais o senador Wellington Dias, que é o senador licenciado. Por isso ele fez essa análise, porque ele está aí nos dois lados, parlamentar, licenciado, mas integrante da equipe da esplanada dos ministérios. E ele avaliou exatamente essa situação fiscal do Brasil, afirmando que há sim a brecha para integrar o controle fiscal e o investimento necessário para o desenvolvimento do país. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O presidente Lula já manifestou, que, de um lado, ele quer priorizar o fiscal. O fiscal é importante
para a economia e para o social. Quando você tem um país equilibrado, infelizmente estava equilibrado e no último mandato desequilibrou, quando o país está equilibrado, isso sobra mais recursos para investimentos, isso permite ampliar a capacidade de crédito, porque o país fica com risco. Então, de um lado, vamos cuidar, inflação baixa, juros baixos, ao mesmo tempo, também ter uma elevada capacidade de investimento. Investimentos públicos alavancam investimentos privados e faz a economia crescer. O presidente Lula quer manter essa meta já anunciada pelo ministro Fernando Haddad para o equilíbrio fiscal, mas não pode ser em prejuízo do plano de investimento. Foi lançado o plano de aceleração do crescimento. O que tem de positivo aqui no Brasil? A redução dos juros, ela impacta menos despesa. E também, como a economia segue em crescimento, a gente tem perspectiva de crescer de 3,5% pelo menos, como o saldo positivo de emprego deve fechar igual ou acima de 2 milhões de emprego, isso tudo impacta também nas receitas. Ela garante uma condição de uma perspectiva melhor. Acho que a própria reforma tributária, ela ajuda a criar um ambiente de mais confiança, de mais investimentos privados, que também ajuda no equilíbrio fiscal. Então, não há nenhuma contradição na minha visão. De um lado, sim, o compromisso com a responsabilidade fiscal, mas do outro lado, a prioridade de atender às necessidades do povo brasileiro. Bom, esse é o desafio do governo, né? Fazer com que essas metas sejam estabelecidas, que haja uma contenção de gastos, e o Brasil não pode perder a mão nisso, porque depois da crise, né, no final do governo, no segundo governo Dilma, mais pandemia no governo Bolsonaro, o Brasil realmente precisou tirar muito dos cofres para fazer os investimentos que o país precisava. Está na hora de dar uma controlada. Agora, controlar isso, reduzindo os investimentos, sobretudo em bandeiras sociais, Elivaldo Barbosa, é um desafio para o Partido dos Trabalhadores. É um desafio muito grande. Você ter uma ideia, teve aquela PEC da transição, que foi exatamente para permitir um saldo para o governo que assumiu, o atual governo que assumiu em janeiro, ter o recurso necessário para bancar essa nova versão do programa de transferência de renda, que é o novo Bolsa Família. Então já foi uma engenharia muito grande e que precisou de muita articulação política, inclusive com o Congresso. Então, estabilizar essa situação, o governo está longe de conseguir. Por isso que o ministro Fernando Haddad está perseguindo essa meta do ajuste fiscal, déficit zero, exatamente para preparar a máquina pública para, no passo seguinte, permitir essa situação defendida pelo ministro Wellington Dias, que sabe, como foi gestor no estado do Piauí, que o valor que tem, a importância que tem o investimento público, tanto na área social, como também, Joelson, na área da infraestrutura, na área dos investimentos, na melhoria da infraestrutura dos estados. Bom, quem não está muito preocupado, Sávia e Elivaldo, com déficit na conta, não na conta pública, mas na privada, né? É o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de fazer uma campanha onde arrecadou milhões em Pix, agora também ganhou na loteria. Rapaz, é sorte demais, né? O sorriso do presidente não é à toa, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ganhou na loteria, mas não ganhou sozinho. Fez um bolão com assessores e esses assessores, juntos todos, conseguiram ganhar aí R$6 mil. R$6 mil cada um dos participantes do bolão por acertar 4 números da Mega Sena. Com esse resultado, o grupo já decidiu. Vai usar os R$6 mil que conseguiram ganhar, né, juntar todo mundo de novo, para investir na Mega da Virada. É na virada que talvez venha o retorno melhor para o ex-presidente Bolsonaro, sabe? Ex-presidente Bolsonaro, que é acostumado já, ele já foi visto aqui em Brasília, em casas lotéricas, apostando, costuma até dar dicas também para outras pessoas que apostam. Tem muita gente que quer ganhar na loteria e não aposta, não tem como, né? A gente tem que apostar. O ex-presidente ganhou esse valor no bolão com assessores do PL, do Partido Liberal, que é o seu partido. Eles resolveram não gastar o dinheiro, foi R$7 mil, tem os impostos, ficou R$6 mil, dividindo para todo mundo ali, e apostar na virada, né? Mais de R$500 milhões, acho que vai ser o maior prêmio, então boa sorte aí, né? Para todo mundo que for apostar.
A Mega Sena já está acumulada em 43 milhões, a Mega da Virada deve chegar aí a 500, meio bilhão, Elivaldo. Imagina você, será que chega? E aí aquele negócio, Elivaldo, ainda bem que ele ganhou como ex-presidente. Se tivesse ganho como presidente, iam levantar suspeitas em torno do sorteio. Verdade, então eu acho que o ex-presidente vai apostar de fato nessa Mega Sena, com essa aposta reforçada, para apostar também, quem sabe, no desempenho do PL na eleição municipal do próximo ano. É verdade, que tem eleição municipal no próximo ano.